Boa tarde! Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô conseguindo. Ai, que bom! Olá! Vamos começar então? Na área, Silvítia. Tudo bem? Tudo em paz. Que bom. Vou te apresentar então para o povo, né? À vontade. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Estamos de volta, né, para a nossa rodada de live. Essa é a 11ª e eu tive a honra de receber um grande amigo. Eu vou falar um pouquinho só dele, tá? Depois eu deixo ele se apresentar melhor. Ele é economista, professor, blogueiro, cantor, compositor, eita, e um grande amigo. Mais ou menos, não, é assim. E um grande amigo. A parte do Segundo ele, compositor e cantor é meio amador. não é não, é profissional. Bom, Admir, para quem está chegando agora, esse é um projeto de extensão, né, pensado pela coordenação de turismo, professora Renata Carvalho, juntamente com os demais professores, e com a monitoria do Henrique. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de apoio ao setor e o cenário econômico do turismo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, já fiz uma apresentação bem amigável, né? Falasse um pouquinho de você para a gente começar a discutir sobre o turismo, sobre o cenário econômico do turismo. Continuar o pique amigável, mandar um abraço para a Totinha, né? E dizer, pessoal, que é um prazer estar aqui junto com Silvia, né? Para esse projeto lindo que é uma continuidade, é um braço aí da academia nesse período que a gente está passando. Muito legal a iniciativa da professora Renata junto com os demais. Eu quero aproveitar e deixar outros abraços aqui para o pessoal conhecido da UNEB, que é o professor Robson. Tive a felicidade de trabalhar com ele, ele foi o meu coordenador de administração. A própria professora Renata, a Lorena e uma aluna também que trabalha no Sebrae, a Jaqueline. Também quero aqui cumprimentar a todos da Unisul Bahia, UniFTC, o Álvaro, nosso diretor, meus coordenadores Elton, Rafael, a professora Cláudia e aos demais professores, companheiros de trabalho e alunos. Muito prazer, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar esse tema, Silvia, que eu acho super relevante, não tem setor que tenha sido mais atingido aí É por todo verdade. esse processo. É verdade. O turismo ele é um setor econômico, né, bastante dinâmico, globalizado, fortemente influenciado por diversas variáveis. A gente consegue identificar o nível de renda per capita, taxa de câmbio, a gente estava até discutindo sobre isso anteriormente, né? E o crescimento também da economia mundial. E aí a gente percebe que em meados de março houve uma paralisação praticamente drástica, né, de total atividade, e aí as interrupções das viagens internacionais, as recomendações dos governos locais para isolamento, e aí começa o drama, né, de que a gente estava tão ansioso para falar sobre isso, dessas interrupções, a solicitação para remarcações de pacotes, passagens e não cancelamento, e nessa euforia, nessa loucura, onde que a gente vê que o isolamento social é a única estratégia, né, que a gente pode perceber, pode se encontrar agora, para frear o avanço desse vírus. E, em contrapartida, isso tem um impacto enorme na atividade econômica, principalmente para os setores que a gente identifica como setores que não são essenciais. E aí, meu querido, vem o X da questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa análise desses impactos, né? Trouxesse um pouquinho a gente falou sobre as perdas econômicas do setor, a gente tem discutido isso, né? Em comparação ao PIB de 2019. Como você vê isso? Como a gente identifica isso? Olha, é bem alarmante a situação do setor e vale a gente começar lá da economia e perceber que
A economia é a maneira como as pessoas organizam a produção de bens para sua própria subsistência. Só que a gente vai complexificando a coisa. A gente começava a produzir alimento e aí repartia o alimento e estava tudo certo. A gente então tem bens hoje tangíveis, intangíveis, a gente tem uma bateria de coisas e aí todo mundo participa só de uma pequena fração do que utiliza. Ninguém ou poucos aqui produziram a própria casa ou o móvel que usa. Com raridade você tem alguém que seja capaz de fazer um produto completo. Então, essa divisão inteira que aconteceu fez com que as pessoas dependessem uma das outras muito. E o que acontece é que essas engrenagens, elas estão todas organizadas na economia de mercado, né? Agora, quando vem um fator como esse, que modifica todo o funcionamento, aí você tem agora um atingimento desproporcional. Tem, por exemplo, farmácias, supermercados abertos, né? Assim, aliás, Lojas Americanas explodiu os valores de mercado dela recentemente, tem caminhado bem, obrigado. As farmácias também dá para ver que conseguiram manter e, na verdade, ter um faturamento aumentado por conta da pandemia. Então, é desproporcional o efeito dessa pandemia em cada setor, né? E aí, pensando, por exemplo, em uma cidade como Porto Seguro, que você tem quase 9 mil ou mais de 9 mil microempreendedores individuais, pessoas que estão trabalhando de forma autônoma. Aqui em Onápolis, para ter um parâmetro de comparação, são cerca de 3 a 4 mil. Então, lá, a atividade ambulante, de vendas e comércio autônomo é muito maior. E aí você consegue perceber que a necessidade de cobertura para esse patamar aí é muito grande. Sim. A gente estava discutindo também sobre algumas empresas, né, que quebraram ou simplesmente começaram a demitir os funcionários para ganhar fôlego. A justificativa seria essa, ganhar fôlego. E eu estava vendo a reportagem da startup Airbnb. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi esse processo. Eu coloquei deixa eu pegar aqui. A Airbnb em crise com o coronavírus. O CEO da Airbnb, ele fala o seguinte: levamos 12 anos para construir a empresa e perdemos quase tudo em semanas, em questão de semanas, né? Então, ele traz que o coronavírus fez com que ele demitisse 25% dos seus empregados, né? E também tivesse uma eliminação de gastos com marketing, entre outros. Então, esse impacto, né? Vou falar da Airbnb, fora que a gente tem aí, podemos analisar a questão da CVC e tantas outras, a gente está falando da companhia aérea também. Eu queria que você fizesse um pouquinho um comentário sobre essas questões. Tá. A gente teve fenômenos acontecendo em todos esses circuitos aí. As agências de viagem sofreram muito, né? Tiveram que negociar pacotes, a questão do adiamento, essa negociação de adiamento não foi fácil de se realizar. E aí também tem o fenômeno digital. Existe muito fluxo, a gente tentar fazer a fotografia de fluxo agora. Sim. Existe um movimento digital se desenvolvendo. O próprio Airbnb, ele é um fenômeno digital que agora começa a apresentar uma dificuldade, porque também tentou ou pulverizou um pouco. A gente sente que existem pessoas agora fazendo a migração para esse caminho digital, explorando agências que agora não têm local físico, né, para atendimento, e essa exploração do digital puramente. E novos players, novos jogadores, novos representantes aí de mercado, como esse grupo indiano que vem chegando forte, fazendo aquisições e trazendo o preço da hospedagem para baixo, né? É um forte concorrente do Airbnb, e aí, nesse mundo digital, cada um vai tentar apresentar suas forças, né? Essa rede Oi agora nova, a gente tem o Booking correndo, a gente tem alguns sites de viagem e agência como Decolar, os próprios aeroportos tentando fazer a ponte direta, porque os aeroportos agora estão tentando fazer um vínculo também com os hotéis e hospedagem e tentar ter uma proposta um pouco completa. Então, briga também nessa ponta por esse consumidor.
e até mesmo a própria casa concorre hoje como produto, ou concorre o orçamento doméstico, porque há um incentivo também para você investir na própria casa, tornar mais atrativa, colocando alguns elementos como piscina, investindo nela para ficar nela, no caso. Eu estava pensando aqui sobre esses efeitos econômicos da pandemia, né? E a gente estava falando sobre a busca de um modelo que estime perdas, as possibilidades de inferir sobre essa recuperação. Lógico que a gente está falando, não está no campo das incertezas, né? Nós não temos uma bola de cristal para dizer como é que vai ser. Então, estamos no campo da incerteza. Mas, assim, vou te fazer uma pergunta-chave e aí fique à vontade para você desenrolar, tá bom? É possível mensurar que após o período de isolamento social, que a gente já está tendo essa flexibilização, a gente consegue ver até em Porto Seguro tudo aberto, né? Agora, dia 15 de julho, os hotéis, mês de hospedagem vão operar em 30%. Né? Então, assim, após esse período de isolamento, um período de estabilização, existe um percentual para esse período de estabilização, retorno de 12 meses, 9 meses, para que se haja uma recuperação econômica das atividades caracterizadas como não essenciais, podemos dizer assim, né, nesse mercado, de forma a zerar a perda causada, porque a gente entende que houve uma perda gigantesca, mas há tempo de recuperar isso em 12 meses? O que você me diz? Eu pensei muito numa música Lulu Santos e Cidade Negra dividem aí a maestria da música, que diz: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então, assim, eu acho que existe uma demanda potencial. E existe uma demanda potencial principalmente para turismo de natureza. A gente pode até discutir, tem gente apostando num novo perfil turístico, a gente já fala sobre isso. Mas pensando assim, agora, estritamente na economia, duas coisas estão acontecendo. Uma é que a demanda ela existe, mas ela está dificultada por elementos sanitários e também por elementos econômicos. Num primeiro instante, existe muita fragilização da renda de muitos. Então, quem queria viajar e quem até tinha renda para viajar, essa renda ela foi desgastada para segurar o elemento da pandemia, tá? Para segurar as compras e a arrecadação familiar caiu. E aí agora a gente tem essa dificuldade financeira, onde os agentes não estão tão dispostos agora já a consumir. Porém, fala-se de uma escadinha progressiva. Fala-se que, num primeiro instante, a retomada turística vai se dar através de postos turísticos próximos. A ideia é de você usar turismo ou acessos de proximidade a algum local. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem mapeado as praias vizinhas. Né? Quem está lá em Vitória pode pensar em Guarapari, pode pensar em Domingos Martins, algo mais serrano também. Então, algo próximo para utilizar rodovia, para ter mais controle de entrada e de periculosidade, né? De infecção e por aí vai. No segundo patamar, aí começam os voos domésticos e aí também começam os roteiros domésticos. E aí, no terceiro patamar, a gente teria, então, de volta aí a hotelaria internacional, reativada e por aí vai. Mas a gente tem que pensar bastante no que diz respeito ao turismo internacional. Porque, se por um lado a gente tem uma depreciação da imagem do brasileiro, a gente tem aqui talvez uma das piores situações que a gente tem. A gente agora ficou mal visto como povo, né? Ninguém quer saber. Eu acho que o equivalente do brasileiro agora é como olhar o chinês no início da pandemia, né? Então a gente, desse mau exemplo todo que a gente conseguiu estragar um produto interessante e importante para a gente, que é o turismo, porque e veja, tem um fator cambial, né? Não podemos. O fator cambial ele é primordial, assim como é para as exportações, que levou o Brasil para um patamar interessante em termos de exportação de grãos, e também poderia ser atrativo para você trazer turista para cá, tá? Por outro lado, a gente, como consumidor turístico, a gente bater em algum lugar agora a R$ 5, R$ 6,
é complicado. A gente, então, também fechou nossas portas. Eu diria que a gente vai assistir, num primeiro instante, um turismo de elite. Quem vai viajar é quem tem grana, né? Não vai fazer diferença se é 3, 4, 5 reais o câmbio. Vamos voltar, né, o que era antes, na verdade. É um retrocesso. Estamos vivendo um retrocesso. Sempre tem esse sentimento. É. Aqui tem uma pergunta, deixa eu pegar aqui, de Raul Carvalho. Ele coloca assim: durante esse período pandêmico, houve um crescimento considerável da modalidade delivery de comercialização. Qual o seu ponto de vista acerca da continuidade dessa modalidade no período pós-endêmico? É interessante, Raul, a gente pensar na inserção da tecnologia como um principal elemento. Eu diria que boa parte do que a gente vai tentar prever é o efeito memória, que é o retorno. É como quem já foi em festa aqui em Eunápolis ou em qualquer lugar na Bahia, quando tem uma confusão, uma briga para ficar barato, todo mundo sai correndo. E daqui a pouco, quando passa a confusão, todo mundo volta. Esse é o efeito memória, né? Eu acho que muito do comportamento do turismo vai ser das velhas práticas. Mas o que Raul está apontando aí é justamente algo novo que dá para a gente pensar desse instante. Eu acho que uma nova prática de tecnologia vai vir, ou já chegou para ficar e vai fazer algumas entradas importantes. Por exemplo, foi realizado a primeira semana Paris Fashion Week, alguma coisa assim, virtual. Foram realizados vários encontros, né, e acessos a museus e por aí vai. As pessoas descobriram muito mais os acessos virtuais, estão mais catequizadas, mesmo pessoas de mais idade que são consumidores, fortes consumidores potenciais de produtos turísticos, eles já estão mais familiarizados com a tecnologia. Então, eu diria que para alguns tipos de turismo, como, por exemplo, o turismo de negócio e o turismo de evento, esses dois tipos de turismo eu acho que vão ter que conviver com o fato da tecnologia. Um representante, por exemplo, ele que fez alguns atendimentos e fechou vendas num escritório e que ele circula um perímetro inteiro de BR, e ele fala, bom, eu vou viajar, mas eu consigo atender meu cliente em casa com digital. O outro cliente, né, que era um lojista muitas vezes sem domínio tecnológico, agora ele também tem o domínio tecnológico. E aí olha o produto, vê a tabela, filma o objeto e por aí vai. Vendas estão sendo fechadas através da tecnologia. E também aí num segundo patamar, tá aí nada consolidado, mas aí futurando, realidade virtual, essa questão 4D e a questão da realidade aumentada e a realidade virtual, ela também permite alguns tipos de produtos que são turísticos, tá? Mas o sábado à noite permanece também, tem lugar para todo mundo. Você falando sobre o turismo, né, uma nova tendência, uma nova forma de se ver o turismo, eu estava lendo uma reportagem que fez uma alusão ao Mágico de Oz, né? Quando Dorothy, ela abre a janela e tem um mundo arco-íris, as duas cores diferentes, e ela se encanta, né? E ao mesmo tempo ela quer voltar para casa. Então, uma sugestão é que conheça o Brasil, conheça o Nordeste, conheça a sua cidade, né? Sempre é importante a gente ter essa lição que o Mágico de Oz nos traz, né? Que é o mais importante é o nosso lar. Né? Lógico, pós-pandemia, porque por enquanto o nosso lar a casa, né? Ficar dentro de casa. Mas após isso, sim, começar a conhecer o nosso lugar, legitimar, dar valor, legitimar no sentido de dar valor ao que é nosso, né? Lógico que as viagens internacionais, elas podem acontecer, mas eu acredito também que isso vai demorar um pouco, até porque a gente, até recuperar essa imagem que está tão desgastada do Brasil lá fora, né, vai demorar um pouco. Admir, querido, eu queria que você também trouxesse um pouco sobre as propostas que poderiam ser pensadas para auxiliar a recuperação econômica. Claro. Eu quero comentar em cima desse ponto ainda aí,
Silvia, que a questão do Brasil ser um produto turístico forte, tá? Guarda a pergunta, a gente volta nela. Sim. Mas a questão do Brasil ser um produto turístico forte, isso é muito verdade. A gente tem muitos e muitos produtos. Eu vi um alemão falando e se lamentando da maneira como é que a gente lida com os produtos. Eu acredito que vocês, estando na academia e falando de turismo e conjecturando e pensando como poderia ser o turismo brasileiro, existem muitos projetos, existe assim uma arquitetura possível muito maior. Ah, e uma das dificuldades que o Brasil tem de fazer arquitetura política é a descontinuidade de governo. Uma vez eu vi um chinês falando isso, um camarada explicando sobre a economia chinesa e a facilidade de você conduzir projetos de longo prazo, né? E aí você conduzindo projetos de longo prazo, pensando em Dubai, pensando na própria China, grandes obras estruturais, não tem aquela preocupação política de trazer um resultado em 4 anos. E toda transformação política de 4 em 4 anos não dá para você fazer um projeto de longo prazo turístico, de você fazer alterações, fazer ilhas artificiais, coisas desse nível. Nossa dificuldade, às vezes, de fazer projeto de longo prazo dificulta o pensamento do turismo e o desenho do turismo nacional. Esse é um pesar que eu trago aqui como um papagaio, né? Estou repassando uma coisa que me chamou bastante atenção na observação do turismo brasileiro como produto. A gente tem fortes concorrentes e maduros concorrentes como Bali, México, Hong Kong. Tem muita coisa boa e mais madura em termos de produto turístico do que a gente hoje. E a gente tinha essa necessidade de fazer isso e não fizemos. A oportunidade que a gente teve foi, por exemplo, nos milhões gastos em obra de Copa do Mundo e Olimpíada. A gente teria um produto Rio de Janeiro mais definido. E não pensamos, ou talvez até pensamos, mas na hora da execução, vimos o que aconteceu. Foi uma sangria lastimável, a gente perdeu um esforço, né? Eu acho que ficaram poucas balas, a gente está pedindo bala emprestado agora para tentar dar jeito, né, no turismo do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Sim, a gente agora falando de medidas, né? Agora falando de medidas econômicas. Isso. Olha, uma das coisas, das principais afetações que aconteceu foram as companhias aéreas. As companhias aéreas, assim, tem companhias já em estado de recuperação judicial, a Avianca. A gente tem as ações, por exemplo, da Azul e da Gol, que eram na casa de 40, vieram para 10, na faixa de 10. Ainda estão nesse patamar em recuperação. A Gol está na metade do caminho, a Azul mal se recuperou ainda. CVC também veio abaixo, tá? E aí eu vou dizer uma medida interessante que aconteceu na França e na Alemanha. O governo amparou muito as companhias aéreas e de forma muito inteligente. Ele comprou ações, ele hoje é um detentor de ações dessas companhias. Ele é um parceiro econômico, então. 20% parece da Lufthansa e também uma porcentagem considerável da Air France foi para o governo, estatizou. É claro que isso tem consequência, né? Porque agora também o governo tem muita voz e pode, por exemplo, falar, olha, eu não quero voo para o Rio de Janeiro, quero voo para Brasília e para São Paulo, que é mais barato. E também na França eles podem simplesmente dizer, olha, eu não quero modal de avião internamente, eu tenho trem, usem trem, eu não quero que fique o trem e o avião disponível. Pode ter esse tipo de ação, já que o governo passou a ter voz dentro da companhia. Sim. Pode. Mas eu penso que a nível nacional, o governo poderia embarcar nesse tipo de ação também, porque ele compra uma ação barata e quando recuperar o nível de ação, ele mesmo está fazendo uma jogada boa. Ele está comprando uma ação a 10 para vender a 40 daqui a pouco. Então ele mesmo está fazendo uma jogada economicamente, financeiramente interessante. Está salvando 2 companhias aéreas e está, ao mesmo tempo, botando seu dinheiro, aplicando seu dinheiro para capitalizar bem e pegar isso mais caro. Depois ele pode vender e se desfazer da participação acionária desse empreendimento. A CVC é um pouco mais complicado, tá? Mas o próprio governo chegou a ter ações tentando melhorar a situação de não demissão, mas
eu acredito que o que a gente vai assistir a nível de agenciamento é essa pulverização. Vai ter muitos pacotes assim individualizados acontecendo para fazer concorrência. Novos grupos entrando, a gente pode pensar no capital estrangeiro também. Ele vem e há uma crítica, né, porque a gente acaba perdendo o nosso patrimônio, nosso capital local, mas uma alternativa seria atrair investimento estrangeiro para cobrir esse déficit hoje e esse mal-estar que as empresas estão. E no caso das pequenas empresas, o que você acha com relação para elas ganharem esse fôlego? Qual seria uma alternativa? Né, a gente está falando de pousadas, pequenas agências, o que fazer diante de serviços de operadora, transfer. Eu achei interessante porque a gente começou a assistir nas redes sociais a antecipação. O que tem se tentado como medida, e aí o governo pode fazer um amparo, eu acho que cabe ao governo fazer um amparo ao setor, mas também o próprio setor ele é criativo e tentou se reinventar da seguinte maneira, tentou antecipar a receita, falar o seguinte, para janeiro do ano que vem, o pacote X ou Y com hospedagem e aéreo, que era, sei lá, R$ 3.000, está aqui a R$ 1.000. Houve muita antecipação de receita na tentativa aí de diluir um pouco os efeitos. Quer dizer, se você já se compromete no futuro com uma hospedagem, mas você agora já traz aquela receita de lá da frente para cá, para esse momento. Então, a tentativa que as empresas estão fazendo é de antecipar a receita. Agora, cabe também ao governo olhar para um setor atingido e também tomar medidas de distribuição e de ajuda. Nesse caso também caberia, então, a gente pensar assim em linhas de crédito, em flexibilização disso, a qualificação de tomadores de crédito. Como é que você vê isso, né? Os investimentos, como maneira de estabilidade mesmo, econômica. Como, pensando no desenho nosso econômico, a alternativa seria essa do crédito. Eu não tenho simpatia, porque nada você está jogando uma empresa ao nível da dívida. Isso não é assim, uma coisa tão leal. Eu não acho que é tão leal. Pensando em lealdade agora, é uma coisa que é totalmente fora do controle das empresas. Elas não têm culpa e elas acabam absorvendo uma dívida, né? O que vai acontecer, e aí o que é interessante se for uma dívida, que seja pelo menos a juros bem baixos. E tem se falado disso, Silvia, essas medidas existem através de BNDES, o governo está articulando esse tipo de ação com as empresas e diluindo dívidas e permitindo aí a juros baixos para segurar as empresas, e aí as empresas gerais, empresas nacionais estão recebendo esse tipo de incentivo a baixos juros, que seria o custo do empréstimo. Certo, nós estamos vendo aqui o povo interagindo, tem Fernando Lima, ele colocou assim, a pandemia está servindo para as empresas turísticas aprenderem a se reinventarem de uma forma inovadora e, além disso, na questão do planejamento estrutural dos destinos e organização. Enivaldo Piloto, do Sebrae, abraço, Enivaldo, ele colocou assim, o turismo regional será uma alternativa para aumentar o fluxo? É uma pergunta para você. Com certeza, Piloto. Eu acredito que de imediato é o que mais a gente pode esperar, que localmente a gente tenha esse estanque, né? Essa demanda que está estanque, que existe, eu acredito que vai ser primeiramente suprida com a localidade. Então, Piloto, você que é de Porto Seguro, se prepara, né? Eu acho que daqui para ali a gente vai ter, então, na normalização, um efeito bom a nível regional. Não vai ser com a presença de argentinos e com a presença de italianos, mas a gente vai ver nós baianos mesmo usufruindo do nosso próprio produto. Eu acho que o Brasil descobriu o mercado interno. Esse ano ele vinha descobrindo o mercado interno muito bem. A própria Bolsa de Valores viu os investidores segurando as pontas das empresas e, inclusive, agora, nesse instante, nós
estamos demonstrando um nível de consumo mais consciente. E a camada que conseguia desfrutar de turismo, muitas vezes era aquela pessoa que já estava num recorte de 50, 60 anos de idade, mais consolidado na vida. Hoje o que a gente está vendo também é que camadas mais jovens estão também adquirindo uma cultura econômica nova, e essa cultura econômica nova também coloca esse público em rota de usufruto de produtos turísticos, assim, e com condições, né? Você tinha antes alguém bancando o adolescente para ir, você tinha uma lacuna gigante de uma juventude que estava um pouco alheia a esse processo de turismo, e aí você ia reencontrar o turismo lá nas faixas etárias maiores. Eu acredito que essa nova maré de educação econômica e financeira está varrendo o Brasil, e todo jovem antenado com investimentos e tudo mais, também é esse jovem que vai poder ter condições de ter acesso turístico nesse instante. Ok. Vamos, então, pensar um pouco. Seria, então, a alternativa investir em inovação, né, pelo que você identifica, promoção turística doméstica, promover crédito, no caso você não concorda tanto, mas seria também a possibilidade de promover crédito para as médias e pequenas empresas, né, com baixas taxas, com taxas atrativas. E aí, eu queria que, aproveitando isso, você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, né? Criatividade gravitacional, de que forma isso pode colaborar para se pensar É em engraçado, inovação. porque nesse instante, a gente comentando sobre tecnologia, a gente começa a ver um turismo de fluxo, tráfego, uma linguagem toda diferente que vai falar mais com o Joba, o Fórmula Negócios Online, essa galera, o Érico, né? Como alavancar negócios digitais. Eu acho que o digital ele chegou chegando, e a necessidade agora de quem é operador turístico e quem é do ramo, aprender agora a trabalhar com isso. Vai haver, quem puder, de imediato, já se associar e pegar uma linha de aprendizagem e propor, né? Porque tem muito espaço de proposta nesse ramo digital. É preciso, então, esse caminho de inovação. Eu acho que o lucro está aí. O lucro está migrando de lugar. Essa nova forma de fazer, que faz parte da criatividade, é uma necessidade grande. É para agora, Silvia. Então, eu penso isso. O caminho digital ele chegou para ficar, e a nível de venda e atrativo, e a forma como a pessoa consome, se você pensar qualquer consumidor hoje, qualquer consumidor, ele vai estar exatamente na rota digital. É por ela que ele vai amadurecer uma compra. Porque a compra turística ela é um processo de amadurecimento. Ela não acontece, nossa, olhei e já comprei. Vai envolver programação, vai envolver orçamento, vai envolver estudo do pacote, roteiro, vai envolver talvez alguém topar ou não topar. Então, é uma coisa que demanda um certo tempo, né? E a maneira como a gente agora pode propor esse produto digitalmente é fantástica. A gente consegue dar um nível de informação muito maior para o cliente, com exemplos vivos e experiências vivas aí, de filmagens. Nossa, eu fui, eu gostei, eu estou aqui, olha onde eu estou, né? E aí mostrar esse produto de forma muito mais completa. Vamos lá. Com relação ao reequilíbrio de contratos de concessão, como você vê isso, Admir? Como o que? Reequilíbrio, deixa eu tentar. Reequilíbrio, contratos de concessão, as negociações. Como você percebe isso? Como está sendo posto agora, né? No período pandêmico. E aí, como isso vai ser no período pós-epidemia, né? Você acha que está... Os contratos de concessão me localizam do que a gente está falando. Vamos lá. Das empresas, na verdade, né? A gente está falando de concessionárias, vamos pensar assim, os pagamentos, isso houve uma queda, a gente estava falando sobre a diminuição do PIB, né?
de 2019 para agora, como você conseguiu trazer essa identificação, trazer uns números, né, de se houve um declínio, houve um aumento? Silvio, o que se fala é que a retomada ao patamar que se estava, de volume de emprego, por exemplo, o Galeão ele tem 21 mil empregos diretos Sim. e 160 mil envolvidos, né? Então, é um setor que tem uma absorção de mão de obra muito grande. Tá? O que se fala é que para você chegar com a leva de demissões que aconteceu, tá? Para você retomar o patamar que estava ali no recorte anterior a março, a gente precisa de mais ou menos 3 anos para você retomar Pronto. o patamar em que se estava. Dá para ter a noção A aí do que média de 3 aconteceu anos. com o setor. Pronto, era isso que eu Dá queria para ver o que saber. aconteceu. Né? Era a Assim, estimativa. eu acredito que a gente tem a velocidade, é um setor que também tem muita criatividade, força para a recuperação. Mas, se você for pensar no que aconteceu, fala-se, e isso falando de perspectivas conservadoras, de 3 anos para uma retomada do patamar que se estava. Eu acredito, Silvia, que também é o seguinte, mesmo as contratações agora vão ser muito pensadas e evitadas até. Todo mundo, a gente estava falando de inovação, e uma das coisas que cabe à inovação é você diminuir custo. Sim. E diminuir custo fala justamente de você tentar várias formas de não absorver mão de obra. Isso nos leva, inclusive, a uma coisa que é o perfil do turismo brasileiro. Uma das preocupações é que a gente tem a figura do brasileiro como calor humano, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio de impessoalidade. Na administração, a impessoalidade é você não dar acesso às pessoas do seu chão de fábrica, eu diria. Já que a gente está falando de indústria turística, esse chão de fábrica quer dizer o seguinte, faxineiro, recepção. E aí, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro assim, o que seria a impessoalidade e um hotel que opera a impessoalidade no nível hard, que é o Fórmula 1. O Fórmula 1 você faz tudo por cartão de crédito e quando você chega, você usufrui do lugar e você não vê pessoa nenhuma na entrada, na saída. Você usa o lugar, mas você não... Airbnb tem feito isso, pessoas fazendo automação em casa, liberando acesso. A pessoa entra com código e tecnologia e sai e não vê absolutamente ninguém. Por que isso é interessante? É interessante porque se alguém te vê, alguém fala assim, você está fazendo uma tarefa, né? Imagina um repositor de supermercado. Você está ali repondo e alguém fala, onde é que é a seção do pão de queijo? E você agora sai para mostrar o pão de queijo. Você está fazendo um trabalho e você agora dispersou o seu trabalho por conta desse acesso. Então, quando você enxuga desse jeito, você encurta os seus custos. Esse tipo de coisa tende a acontecer com essas grandes redes que a gente está falando. Só que isso torna o turismo, essa é a crítica, é a impessoalidade do turismo, o turismo invisível. Você não vê ninguém. Você foi para o lugar, mas você não teve contato com ninguém. Esse é um ponto assim incômodo desse tipo de tecnologia. A gente tem um chamado à impessoalidade e à redução de custos, o que leva a gente a pensar que a recuperação econômica do setor pode até ficar mais lento por esses fatores tecnológicos que enxugam a mão de obra, tá? E ao mesmo tempo quer calor humano, quer comemorar a vitória do time, quer estar perto, quer alegria, quer brindar, quer celebrar a vida com pessoas. Que é uma característica Mas nossa, né? Isso é uma característica nossa. é a característica, e quando se fala em turismo, é difícil não pensar em turismo que envolva pessoas, né? A descoberta de pessoas, de culturas e por aí vai. E então tende-se a esse nível de impessoalidade, um turismo mais você com você mesmo e sem acessar pessoas. Eu acho estranho, né? Você chegar e falar, olha, estou num lugar aqui, mas não vi um italiano, não vi um português, não vi um Vamos ser brasileiro. otimistas, né? Vamos pensar assim, vai acontecer uma vacina e vai solucionar tudo. Vamos ser otimistas. Eu acho que outra coisa que acontece, eu sinto às vezes falta aqui no Brasil,
desse preparo da equipe. A gente tem quer dizer, quando a gente faz turismo histórico e de lugar, a gente tem que uma das coisas boas é fazer brilhar o lugar através de uma explicação. Sim. Né? Mas aqui no Brasil eu sinto falta, às vezes, desse tipo de ação, de guias falando, olha, aqui nasceu o Brasil, aqui, sabe, esse tipo de ação, eu vejo pouco. Agora, olha só que coisa, né? Fazendo a leitura do futuro. Isso daí, o pessoal aqui falou o seguinte, vi em várias lives, comentaristas, pessoas da área, falando o seguinte, que depois dessa pandemia, as pessoas iam ficar tipo mais espiritualizadas, iriam procurar coisas como fotografia, arte. Aí a CVC lançou agora uma pesquisa do destino mais procurado e vendido já por antecipação, Maceió. Então, é o que eu falo de memória. Eu acho que a memória é o que mais acontece. O que tende a acontecer daqui a pouco é que as pessoas vão para a praia, destino natureza. Eu acho que a conta é essa, sabe? E aí, eu acho que um residual, sim, vai se espiritualizar, vai falar de coisas intelectuais, vai ter demanda para esse tipo de turismo também. Tá? Até mais. Explorado, né? Pode crescer. Hoje, quando você fala de um nicho, o nicho é sempre grande. Né? Então, isso eu acho que vai acontecer. Mas, no geral, eu acho que Maceió vai bombar. Sol e praia, né? Você é do sol e praia. Mas eu estou Queria, inclusive. vontade dessa ideia. Existe um turismo cultural também, é fortíssimo. O problema é como isso é colocado, né? Como isso é pensado. Falando de Porto Seguro, nós vemos que Porto Seguro tem um potencial gigante para o turismo cultural, mas ele é vendido como sol e praia. Infelizmente, né? Só sol e praia. E um turismo massa, né? Turismo de massa. Eu acredito que isso aí já é uma visão também futurista, né? Uma bola de cristal, que a consciência desse turista que virá para a nossa região é totalmente diferente. E também a alternativa seria um turismo de base comunitária, um turismo cultural, um turismo de experiência, com um número restrito de pessoas, onde não causasse tanto impacto, né? A gente nunca viu o que está acontecendo hoje, tanta gente presa dentro de casa, sem poder sair, sem poder viajar, e ao mesmo tempo a gente consegue perceber melhorias nos destinos, em termos de contaminação, de lugares que antes eram impactados e hoje está recebendo fôlego de vida, né? Podemos dizer assim. Alguns lugares que você fala assim, nossa, como mudou a paisagem do local, né? E isso fruto do controle das pessoas não estarem indo com tanta frequência. Então, se pensar também nisso, né? Na capacidade de carga do lugar, de se perceber outras alternativas de turismo e não focar unicamente para o turismo sol e praia. Seria essa a dica, né? Eu acho que localmente, inclusive, pensando aqui em Eunápolis, a gente poderia pensar em um turismo desse nível, de confraternização com famílias, ambientes, por exemplo, rurais, maravilhosos para a gente explorar coisa de rio, paisagem, natureza. A gente tem perto aqui, e a gente teria uma alternativa para criar. E aí, Eunápolis, a gente parece que a gente não tem turismo, né? Mas é interessante a gente pensar que o turismo de negócio, o turismo de saúde, o polo de saúde de Eunápolis tem se tornado interessante, né? Então, esse tipo de ação cabe. E cabe também, por que não dizer, esse tipo de turismo. Eu vejo os hotéis aí agora fazendo churrasco, fazendo uma espécie de acesso ao clube. Tem hotéis aí tendo essa estratégia, sabe? E eu achei super interessante essa pegada, porque é o público local. Da final de semana, você pode ir, por exemplo, no Solar do Imperador para ter lá um dia de churrasco. Ou tem outro hotel que recebe também e pode fazer usufruto de piscina e por aí vai. É o Deus. Poderia ser uma coisa alternativa aqui, você pensar em uma estrutura econômica que seja ao mesmo tempo hotel para pegar fluxos de fora, mas também ter uma pegada regionalista, municipal e ter eventos misturado com eventos diurnos também, como esse, de recepção e clube, e por aí vai. Quer dizer, você pega o seu espaço e pensa um pouco melhor,
falaram aqui de repensar. Os hotéis poderiam, por exemplo, ter esse tipo de repensar. Você pode ter ação durante o dia, ação durante a noite com eventos. Você pode fazer captura de renda externa com recepção de turista e multiplicar aí as chances de ganho. Raul Carvalho colocou assim: sobre um possível retorno da inflação, apenas especulações ou realidade? A inflação pode chegar por choque de oferta. Se, por exemplo, a gente tem gafanhoto invadindo o núcleo produtivo de soja e por aí vai lá embaixo, e você tiver escassez de produto, aí você agora vai ou pode ter um fenômeno de inflação para o lado da oferta. Para o lado da demanda, não. A demanda também poderia forçar preço, mas teria que ter uma corrida grande para compra, coisa que não está acontecendo porque está todo mundo fragilizado com renda. Então, não é do lado da demanda, mas a curto prazo a gente pode pensar em uma possível inflação do lado da oferta, caso haja um choque de produção, né? Então, Raul apontou bem aí que tem uma nuvem de gafanhotos aí incomodando aí, perigosa também, para trazer mais um agravante aí para a gente. Meu Deus. Professora Deise colocou assim: eu acredito que as empresas que investirem em inovação, criatividade e coletividade vão conseguir ultrapassar as barreiras que a pandemia trouxe. Consumo consciente, essa é a pegada. Lara também identificou, a professora Lara colocou a região do extremo sul da Bahia e portal de entrada do Nordeste fronteira com grande emissão sudeste. Vamos lá. Mais perguntas, gente? Pode colocar aí. Vamos lá. Nívia colocou assim: quais seriam as estratégias para fomentar o turismo no período pós-pandemia? Quais inovações podem ser implementadas para a recuperação econômica nesse setor? Vou pedir para repetir essa pergunta e vou puxar a da professora Deise, respondendo o seguinte: é muito verdade. Essa questão do produto, você trazer diferenciação de produto, eu acho que é aí que mora a venda. Quando você fala assim, a hospedagem está R$ 30, você não vendeu nada. Você só pegou um preço que é absurdamente barato, né? E pronto, aquilo ali foi o que gerou a venda. Mas a atitude de venda, que você traz uma proposta legal, que você mostra que vai ter tal e tal atrativo, que você vai ter tal experiência, que você então convence através do valor que você coloca naquele produto, aí está existindo venda de fato. E nesse instante é que a pessoa conseguiu entender o investimento turístico. Então, eu acho que sim, é preciso ter esse tipo de mentalidade para quem opera turismo. Qual é a outra pergunta? Espera. Quais seriam as estratégias para fomentar o turismo no período pós-pandemia? E quais inovações podem ser implementadas para a recuperação econômica nesse setor? A China começou já um nível de abertura e o que tem acontecido na China, quase uma totalidade de ocupação com a demanda local. Então, já de imediato é preciso e é possível fazer contato e criar pacotes, conjecturando momentos de possíveis aberturas. Para qualquer momento de possíveis aberturas, você que já mantém contato com o seu cliente, que já tem algo interessante sendo trabalhado, é daqui para ali para você começar a gerar venda e gerar fluxo e frequência a partir de ações que já podem acontecer. Você já pode fazer o desenho e você já pode contactar o seu cliente de imediato. Não precisa esperar a pandemia acabar, já dá para... Inclusive, já é o que as agências de viagem têm feito. Tem falado de locais, tem lembrado como é bom viajar, sabe? Já dá para fazer esse tipo de encantamento, até porque, como requer programação, já pode ter gente aí que está exportando, como é que fala? Grãos e carne para o exterior. Esses camaradas já querem viajar. Já.
E também a gente pode pensar, né? O turismo, ele vende sonhos, né? Experiências, vivências, e não um produto apenas, né? A professora Deise até colocou aqui, deixa eu ela colocou, ó, falou a mesma coisa, vender sonhos, cadê? Vamos lá. Várias perguntas, vender experiências e não apenas produtos. Aí ela identifica assim, seria um bom momento para investimentos na abertura de novas empresas vinculadas ao turismo ou seria um tiro no escuro? Uau, novas empresas. Ah, qual a proposta? Eu diria isso. Se você for fazer o mesmo, você vai estar diluído no mercado que está enfrentando dificuldades. Mas se você, por exemplo, tem uma pegada mega digital e enxuta, onde não envolva riscos de custos de contratações e por aí vai, você de repente pode ter uma boa surpresa de imediato. Então, eu acredito que dependendo da proposta, dá para entrar já. É só não se comprometer tanto. Ou outra coisa que está acontecendo é o seguinte, fala-se que na economia que é interessante você ter uma atitude de compra quando todo mundo está vendendo e uma atitude de venda quando todo mundo está comprando. Essa inversão é interessante porque nem sempre você está capitalizado para fazer isso, a bem da verdade. Mas nesse instante que tem, por exemplo, uma companhia como a Avianca em recuperação judicial e você fizer uma proposta, você pode ser uma nova companhia aérea no Brasil, a baixo preço de entrada, entende? E assim também tem hotéis inteiros aí que por má gestão ou por qualquer outro tipo de coisa, imagina um Copacabana Palace aí, falando, olha, não consegui, eu geri mal aí as coisas e estou passando por tanto, entende? Então, novos jogadores podem entrar, sim, enxergando oportunidades nesse instante, porque se você pensar que alguém está vendendo o hotel, está vendendo barato, porque talvez esteja precisando da grana, infelizmente, para refazer aí alguma coisa, né? Para se refazer. Então, tem oportunidade de entrada, sim. Quem tiver com Capitalizado, né? caixa agora para poder fazer isso, dá para entrar a baixo custo. Sim. Professor Márcio, ele coloca assim, qual o papel do Estado no processo de retomada das atividades turísticas no pós-pandemia, principalmente na proteção dos empreendedores regionais? Eu acredito muito que o Estado ele tem um papel importante, assim, no papel, né? Mas acredito também que, pelo menos a nível de governo federal, erros e acertos à parte, mas pensando no nível econômico, houve muita disposição de jogar liquidez, não só para a população, o consumidor final e autônomos, mas também algumas medidas interessantes de proteção para a empresa. Então, eu acho que a nível federal teve sim alguma ação para segurar um pouco as pontas da economia. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com gestores aqui e pensar o seguinte, se as famílias estão sem renda, se as empresas estão sem acreditar que vão vender seu produto adiante, o Keynes já tinha falado lá atrás que quem tinha que gastar era o governo. E eu vi que, pelo menos a nível federal, teve muito esse espírito de jogar liquidez e entregar e botar a economia em dia, no sentido de alimentar a economia com grana, capitalizando muito, distribuindo e por aí vai. E eu vi gestores locais que não conseguiram entender o recado da liquidez e da importância do gasto público. E aí, falando de Estado, falando de município, eu acho que a sequência tinha que ser total. Tanto o município, como o Estado, como a federação, teria que ter esse tipo de ato de distribuição. Pessoalmente, aqui falando uma opinião, assim, nós misturados aqui, educadores e cidadãos, vou dizer por mim, eu cancelaria, vou falar uma polêmica, eu cancelaria o ano letivo, pegaria e manteria os salários e o que pudesse, né, e manteria a rede
mas também isso daria uma margenzinha lá de alguns gastos não realizados para o ano letivo, e isso eu jogaria na economia, para segurar as pontas aí de toda essa dificuldade. E aí, infelizmente, a gente estudaria ano que vem, mas nesse ano a gente então manteria a nossa população com algum nível aí de provisão. Perfeito. Admi, eu queria que você. A gente já está quase chegando no finalzinho, né? A gente tem alguns minutos antes de você falar um pouco sobre a sua proposta do Criatividade Gravitacional. Eu vou conversar com você, que é meu aluno, que está fazendo parte dessa live e precisa fazer atividade. Então, eu convido vocês para interagir conosco lá no feed, trazendo a discussão de quais são as lições da pandemia para o setor turístico, né? Compartilhe com a gente, interaja, e aí, logo mais, eu vou verificar lá o que vocês colocaram, tá bom? Admir, querido, fala um pouquinho sobre criatividade gravitacional. Eu, quando me propus a um período sabático, um ano aí sem lecionar, eu me vi aluno de novo e fui fazendo vários cursos. Um deles foi um curso sobre reaprendizagem criativa com o Murilo Gun. Foi um curso que foi revolucionário, falou da importância da criatividade como instrumento para um momento como esse e me impactou demais. E aí um dos desafios que ele falou é que a aprendizagem fica completa quando você ensina. Ou pelo menos a aprendizagem fica mais forte quando você ensina. E eu me propus a fazer isso. Eu fui e preparei uma live, né, Silvia? Preparei 2 lives, foram 2 encontros onde eu trouxe o resumo e os comentários de tudo que eu vi naquele curso. E chamei esse curso, né, que veio de um curso, está ficando complicado entender, mas de criatividade gravitacional. Gravitacional por esse momento que a gente está vivendo meio flutuante, assim, né? E aí, bom, eu que estava lá aprendendo sobre Bolsa de Valores e com intenções de fazer um curso nessa área de aplicação financeira, também criei um curso chamado Criatividade Gravitacional, que nada mais é, méritos sejam dados, que repassar o curso do GAN sobre a lente do que eu vi e do que eu absorvi no curso também. Então, vamos fazer uma segunda sessão. Silvia está cantando a pedra aí, eu vou começar a preparar aí um segundo momento de criatividade gravitacional, turma 2, né, para a gente explorar esse tema que ainda cabe e é pertinente aí para a vida. Exatamente. Bom, está pertinho já, né, do final. Vamos agradecer, então, né? Eu vou agradecer a todos que ficaram até esse momento. Muito obrigada pela paciência. Obrigada, Dimi, por aceitar esse convite, esse desafio, né? Você sempre topa as minhas loucuras. Então, muito obrigada por estar comigo nessa parceria. Você é um presente para mim. Então, eu te agradeço muito. Eu vi ali que tem uma pessoa muito especial ali, que é tio Admir. Beijo, tio. Estava fazendo parte da live. Que maravilha. Eu estou aqui atento, eu conseguindo acompanhar tudo aqui. Beijo, meu pai. Obrigado, meu parceiro, minha parceria. Silvio, eu agradeço muito esse tempo aqui. Eu comecei a ver que isso é uma atitude até um pouco egoísta, aceitar fazer essas coisas, porque a gente se propõe a aprender e esse aprendizado acaba ficando também, né? Então, eu aceitei também e aprendi bastante nesse tempo aqui com vocês. Agradeço e quero, Silvia, dar um parênteses aqui e dedicar o dia de hoje, a live de hoje, a um grande amigo que eu perdi, que foi o Gilmar. E eu queria dizer que Gilmar, Gilmar para mim foi exemplo de paz, de alegria e de amizade, né? Eu conheço ele desde adolescente e a cidade perdeu muito com a ida dele, sabe? Então, queria dedicar para ele, é uma forma de honrá-lo, ele que não teve